Olá, pessoal! Hoje temos mais um episódio do Papo Legal, o podcast da UAB Divinópolis. E hoje tenho convidados aqui muito especiais, doutora Caroline Morato, doutora Andrei Oliveira, que irá comentar e conversar comigo e com vocês também sobre os primeiros passos na advocacia, desafios, oportunidades e as principais questões que permeiam quem está começando aí a advogar e também como é o mundo jurídico do jovem advogado. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Subseção de Divinópolis, do AB, por estar aqui, podendo falar de um tema tão importante, que é o início da advocacia, os primeiros passos, né? Quais são as dificuldades, as maiores dificuldades dos novos advogados. E eu sempre falo que é um tema muito amplo e muito relativo, porque depende muito do ponto de partida de cada novo advogado ou cada nova advogada, né? Às vezes o meu ponto de partida ele é muito diferente do ponto de partida de um novo advogado, por várias questões, ou às vezes porque eu nunca tive a oportunidade de fazer um estágio, ou eu não tenho ninguém da família que seja advogado, algum tio, algum pai, então eu não tenho nenhuma experiência prática no ramo jurídico. É claro que meu ponto de partida ele vai ser diferente de um novo advogado que já tem uma experiência, seja pelo estágio, seja por algum familiar, né? Já está incluso no meio jurídico. Então, quando a gente fala das dificuldades da advocacia, vai depender do ponto de partida de cada, né? E é claro que vem o medo, acho que o primeiro ponto, né, a primeira questão, quando a gente pega a carteira do AB e se torna oficialmente advogado, a primeira coisa que nos vem é o medo, a insegurança, porque é algo novo, né? Apesar, inclusive, de já ter alguma experiência, seja com estágio, ou seja em algum departamento, órgão, público, autarquia, exercendo indiretamente uma atividade jurídica, a gente fica com aquela insegurança, com aquele receio de, e agora? Eu não sei muita coisa, mas ao mesmo tempo eu sei muita coisa da faculdade, eu estudei 5 anos, eu me preparei, eu fiz a prova do AB, o exame do AB, fui aprovado nas 2 fases, mas e advogar? Será que é necessário só a técnica, só o estudo, ou eu preciso de algo além para começar a advocacia, né? Então tem essas dúvidas que a gente fica com receio, com medo, e é muito natural. Eu acho que ao longo da nossa carreira, e não tem prazo específico, pode ser 1, 2, 5 anos, 10 anos de advocacia, que talvez a gente nunca vai ter a resposta para isso, né? Saber totalmente de 100% do que é advocacia, porque cada dia tanto o novo advogado, né, como um advogado que já tem uma carreira construída, ele vem aprendendo coisas novas, né? E eu vou aproveitar, você falou em ponto de partida. Eu gostaria de saber qual foi o seu ponto de partida e também se esse ponto de partida para você foi uma escolha, uma oportunidade que surgiu para você, ou você correu atrás falando assim, eu quero que esse seja o meu ponto de partida. O meu ponto de partida acho que é um ponto um pouco diferente, um pouco muito específico. Eu vim de uma família onde eu não tenho nenhum advogado, eu não tive nenhuma pessoa que eu poderia me inspirar na carreira, na advocacia, e eu venho do esporte. Então, desde quando eu estudava no ensino médio, desde quando eu cresci, o meu maior sonho era ser educador físico, né? Eu queria ir para o esporte, queria fazer educação física, mas com 17 a 18 anos, eu comecei a estudar o direito. Eu conhecia o direito antes da faculdade pelos concursos públicos. Eu fui concurseiro naquela época, então eu comecei a estudar muito, igual todos os concurseiros, e conheci o direito. E fui me apaixonando pelo direito. Aí eu formei o ensino médio com 18 anos e o meu concurso, que eu estudava de forma específica, não saiu o edital, e eu já gostava do direito. Então eu comecei a fazer faculdade para concurso público. No começo da faculdade, eu não passava em minha cabeça advogar. Então, eu comecei a faculdade com a intenção de fazer o concurso público, até que então eu comecei a conhecer a advocacia, eu comecei a estudar mais a fundo o direito de forma lato sensu, deixei de estudar apenas aquelas matérias específicas do concurso público, aliás, quando eu me formei, eu já tinha certeza que eu seria advogado, que eu queria ser advogado, e sempre foi muito claro na minha cabeça que a advocacia era uma escolha, porque eu tenho e tinha total condições de passar no concurso público,
público, mas eu decidi não prestar mais concurso público, porque eu acho a advocacia muito mais dinâmica. Talvez eu não consiga ficar 6 horas por dia, 8 horas por dia, exercendo aquela mesma função administrativa, que alguns cargos públicos exigem isso. E como a advocacia é mais dinâmica, eu me encaixo mais nisso. Eu sempre ouvi a frase na minha vida toda que eu era insubordinado. Quando eu estudava, eu trabalhava para pagar a faculdade, e o meu patrão daquela empresa que eu trabalhava, ele sempre olhava para mim e falava: você é insubordinado, você não nasceu para ser empregado. E isso ficou muito na minha cabeça, porque quando eu comecei a advogar, de fato eu percebi que era isso, né? Que eu não consigo ficar num trabalho que não seja dinâmico como a advocacia, porque a advocacia, ao mesmo tempo que você tem o trabalho administrativo, você tem um trabalho de marketing jurídico, você tem um trabalho de empreender, de divulgar o seu trabalho, de ouvir o cliente, de solucionar os conflitos, de achar aquela solução mais adequada para cada cliente, porque depende, nenhum caso é igual, apesar de ser 2 casos de divórcio, ou de alimentos, ou de pensão por morte, cada caso tem a sua complexidade. Então, um bom advogado, que a gente vai aprendendo com o tempo, é um bom ouvinte. E isso faz com que todos os dias eu acorde muito, muito feliz e querendo advogar. Então, a advocacia sempre vai ser uma escolha, porque eu tenho ciência que eu tenho condições de passar em qualquer concurso público, mas eu optei por advogar. Então, o meu ponto de partida foi esse. É um ponto diferente, foi um ponto difícil, porque no começo eu não conhecia ninguém, mas as coisas vão acontecendo, né? A gente faz network, a gente tem a casa da advocacia, tem as diversas subseções, né, que a gente pode pedir ajuda, a gente tem alguns mentores na vida, a gente tem a experiência de vida também, porque não só a advocacia não exige só a técnica, a experiência de vida que você tem antes da advocacia, você vai utilizá-la o resto da vida, né, na profissão. Bom, e olha que interessante, né, que o doutor Andrei falou para nós, o ponto de partida dele veio primeiramente por um concurso público, ou seja, estabilidade. Muitos procuram a profissão por estabilidade, mas ele preferiu o desafio, o dinamismo do direito e entendendo ele mesmo como ele é, principalmente no início da carreira, quando nós temos esses medos e não sabemos direito o que a gente quer seguir. E aproveitando esse gancho, eu quero perguntar à doutora Caroline Morato também sobre o ponto de partida da sua carreira, qual era a visão que você tinha na faculdade, se você já tinha o ponto de partida definido, e se depois do início da carreira, com os medos, os desafios e a aprendizagem, se isso mudou. Diferente um pouquinho do André, eu sempre tive a certeza que eu queria cursar o direito, mas para concurso público também. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei deslumbrada, porque eu tive a certeza que era aquilo ali que eu queria viver, do direito, das matérias, e eu queria também concurso para juiz. Isso sempre teve na minha cabeça, no meu coração, que eu queria ser juíza, porque eu gosto do prestígio social, eu gosto da importância que esse cargo tem na vida das pessoas. Comecei a fazer estágio em órgão público e isso afirmou minha certeza que eu queria concurso. Mas aí o meu contrato acabou e eu fui escolhida para participar de um estágio em escritório de advocacia. E aí nisso, o meu mundo foi assim, abrindo todas as portas que eu não imaginava que eu gostaria, que eu ia viver daquilo, e me mostrou o dinamismo, a felicidade de você poder trazer uma solução para o seu cliente, tudo aquilo que a advocacia traz para nós, que é muito diferente de você estar do outro lado, que você está como concursado, ou está ali exercendo, como o Andrei falou, em um órgão público 6, 7 horas por dia, a mesma coisa todo dia. Não, a gente ouve histórias, a gente conhece pessoas, a gente estuda cada caso para levar a melhor solução para cada cliente que bate na nossa porta. E essa confiança que ela é depositada nas nossas mãos foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque nos órgãos públicos não tem isso. A gente só entrega um serviço, você faz porque você passou. E beleza, eu também sabia que eu era capaz de passar naquilo que eu queria passar. Mas não era isso que enchia mais os meus olhos depois que eu conheci o mundo da advocacia. E assim que eu formei, prestei a prova, passei também, eu fui trabalhar em um escritório de massa, em outra cidade da nossa capital,
que me ensinou a ser gente. Como advogada, eu falo isso. Quando eu estagiava, eu tinha certeza que eu ia ser uma ótima advogada. Porque o meu estágio me preparou para isso. E eu lembro da minha ex-chefe chegando para mim e falando: olha, Carol, você realmente é muito inteligente, é muito competente. Mas a partir do momento que você for advogada, vai virar uma chave na sua cabeça e você vai ver que o buraco é mais embaixo. Né? Você tem que ter muito mais responsabilidade, muito mais seriedade, tem que ter muito mais preparo. O seu estágio realmente vai te dar uma base muito boa, mas é daqui para frente que você vai aprender o que é ser uma advogada de verdade. E ela falou: você vai precisar se dedicar muito, estudar muito, e todos os dias eu lembro dessa conversa, todos os dias que eu chego no escritório e um cliente me apresenta uma solução, um problema, eu tenho que estudar para a solução que ele quer. E eu lembro, nossa, realmente, eu achava que eu era uma ótima advogada, e só no dia a dia é que a gente percebe que a gente precisa ser cada vez melhor. Não basta eu ser inteligente, não basta eu ser competente, eu tenho que ser humana, eu tenho que ser boa ouvinte realmente, eu tenho que me pôr no lugar do outro todos os dias, e isso a gente não consegue em um concurso público. Né? Assim, tudo bem, na carreira de juiz, de delegado, por exemplo, a gente também tem que ser muito empático. Mas o cliente nos escolheu e a gente tem que fazer valer cada escolha do nosso cliente, a confiança que ele deposita na gente. Eu sempre falo que existe uma relação muito de confiança. O cliente ele só procura o advogado que ele confia. Então, se ele não confia no advogado, ele não vai te procurar, ele vai procurar outro colega. Então, o jovem advogado em especial, ele tem que passar essa confiança para os seus clientes. E isso ele vai aprendendo com o tempo, e principalmente ouvir o problema do cliente e estudar a melhor solução adequada, porque nem sempre nós teremos a solução de imediata. E na maioria das vezes, o cliente ele quer aquela solução de imediata. E não é vergonhoso, não é ruim para o advogado, o jovem advogado, falar que de imediato ele não tem a solução. Ele pode falar: eu vou analisar o seu caso para que ele estude e traga a melhor solução, que eu acho que é melhor do que ele trazer uma solução que não seja mais adequada ou melhor aquele caso concreto por impulsão ou por pressão do próprio cliente, né? São questões que podem, inclusive, interferir muito na trajetória, na carreira dele enquanto profissional. A atuação do advogado e da advogada, ela se baseia também na análise do caso concreto. Então, tudo isso que vocês falaram demonstra o cuidado que o advogado deve ter, principalmente no início de carreira, porque é onde você analisa os fatos, você estuda o direito, você procura a melhor solução. E quando você tem a responsabilidade de achar essa solução, porque você gastou um pouco mais de tempo nessa análise, demonstra principalmente que aquela procuração, aquele mandato que lhe foi passado, ele está sendo corretamente empreendido. E isso é uma das coisas mais importantes da nossa profissão, porque essa procuração que nos é outorgada, ela diz assim: fale por mim, haja por mim da melhor maneira possível. E isso é muito prazeroso. E eu quero aproveitar o gancho das duas histórias aqui e já fazer uma pergunta para os dois. Nós falamos aqui sobre o ponto de partida, sobre as escolhas, sobre o fato de querer ser mais autônomo, mais dinâmico, em vez de ter uma estabilidade financeira. Mas rentável, a advocacia, vale a pena, sim ou não? Essa é uma pergunta muito importante, minha gente. Dinheiro, todo mundo pensa, e a gente tem que falar sobre isso. E eu também acho que a rentabilidade da advocacia também é muito subjetiva e depende muito do seu ponto de partida. Eu falo isso com todos os jovens advogados. Se eu sou um jovem advogado que vem de uma família de origem mais simples financeiramente, e eu sempre trabalhei de forma seletista, recebendo um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários, se eu começar a jovem advocacia e conseguir oferir uma média de renda de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, eu vou entender que isso é vantajoso, que isso é rentável. Mas eu tenho também o jovem advogado que já vem de um ponto de partida onde ele estava acostumado a ter uma rentabilidade de 10 salários mínimos, de 15 salários mínimos, e no começo da advocacia, não que seja impossível, né? Mas geralmente é difícil você começar com uma rentabilidade nesse patamar, e talvez não seja viável para ele o início da advocacia. Então, eu sempre falo que a rentabilidade também ela é muito relativa e
depende muito do seu ponto de partida. E a advocacia, eu acho que ela é uma profissão de longo prazo, principalmente quando você nicha em alguma área específica, né? Eu, particularmente, sou especialista em direito previdenciário, também atuo na seara do trabalho, e o direito previdenciário em específico é uma seara onde nós recebemos valores, a rentabilidade boa, porém a longo prazo, né? Porque, infelizmente, nós temos aí os processos judiciais e até mesmo administrativo na seara previdenciária que demoram 5 anos, 4 anos, 6 anos para ter uma sentença ou um acórdão. Então, são processos que demoram e depois você recebe um valor considerável. Então, essa rentabilidade ela vem, só que é a longo prazo, né? Então, a gente precisa trabalhar o nosso psicológico para poder entender como que funciona a advocacia, como que funciona o início dessa advocacia, e também a rentabilidade vai depender muito do seu ponto de partida e da sua situação financeira, né? E quando eu falo de rentabilidade, logo me vem à cabeça sucesso e felicidade, que também é algo muito subjetivo, né? Eu acho que a rentabilidade é muito importante, o sucesso é muito importante, que é subjetivo, e a felicidade, eu acho que ela tem que vir acima de tudo, né? Será que você se encontra na advocacia, que você é feliz com a advocacia, independente da rentabilidade que você consiga? Acho que essa pergunta a gente tem que se fazer, tem que questionar. E mudando um pouco de assunto também, quando a doutora Carolina falou do ponto de partida dela, que é uma pergunta que sempre me fizeram no começo da carreira, é o seguinte: me formei, peguei a carteira do OAB, o que eu faço? Eu abro meu próprio escritório ou eu trabalho para um advogado mais velho para poder aprender, ter uma prática ali, e depois eu abro meu escritório? Vai depender também, eu acho que não existe o certo, não existe o errado. Eu, em específico, eu escolhi porque eu tive essa oportunidade de abrir o meu próprio escritório e não trabalhar para nenhum advogado. Foi muito difícil, mas a longo prazo foi dando muito certo. Hoje eu já tenho 5 anos de advocacia, então eu olho para trás no começo e vejo a diferença, né? O quão a gente conseguiu crescer e o quão difícil e resiliente eu fui, porque no início teve momentos que eu pensava: vou desistir, vou trabalhar seletista para um advogado que está precisando, porque eu tenho essa segurança. Só que hoje eu vejo e falo: ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu fui resiliente, mas esse é o meu caso, porque eu acho que não tem certo e errado. Tem gente, tem advogado, tem pessoas que gostam de trabalhar para escritório de massa, ou seja, ou abrir uma nova sociedade, então depende muito de cada um. Então, não existe o certo e não existe o errado nessa escolha principal, se eu começo a trabalhar de forma seletista ou se eu abro um escritório de forma autônoma. Se eu optar por abrir um escritório de forma autônoma, a principal dica que eu dou é tentar diminuir os gastos. Então, assim, alugar uma sala ou ter uma sala que você vai ter o gasto mínimo. Então, quanto menor o seu gasto fixo, mais chance de dar certo a advocacia em curto prazo, né? Então, acho que o gasto é o principal ponto do escritório de advocacia novo. Exato. E é importante esse depoimento do Dr. Andrei, porque eu tenho certeza que a sua história é parecida com a dele e também tem nuances diferentes, porque o ponto de partida que já foi definido, a decisão já foi definida, mas isso pode ser alterado no curso do caminho e vai depender também da condição de rentabilidade, do sucesso pessoal e da felicidade. Aproveita e fala isso tudo para mim, doutora Caroline. Como eu tinha falado no início da minha carreira, eu fui trabalhar para um escritório de massa, home office, era pandemia, então estava tudo certo, era aquilo ali que eu precisava na minha vida. Mas um escritório de massa, ele requer muita atenção para pouca rentabilidade. Era pouco mais de um salário mínimo que eu ganhava na época e isso ficou martelando na minha cabeça. Eu estudei 5 anos para ganhar pouco mais que um salário mínimo? Não. Então eu tive o ímpeto, eu tive a coragem de abrir o meu próprio escritório, sublocado, com uma colega, diminuindo um dos gastos da forma mais agressiva possível para a gente poder ter um pouquinho de lucro. Por quê? Quando eu comecei a abrir a boca e falar para os outros que eu era advogada, aos poucos os clientes foram chegando, conhecidos da minha família, amigos, e isso a gente vai pegando um casinho aqui e outro ali, e eu estava tendo mais oportunidade e mais rentabilidade sozinha do que com o outro escritório. Então eu decidi me dedicar, abrir o meu, tive essa coragem e fiquei assim por 3 anos quase. Mudamos a sede para um escritório próprio, maior, reformamos, mandamos fazer móveis planejados, o escritório ficou lindo. A gente teve uma rentabilidade muito boa durante esse tempo, clientes muito bons, mas nem tudo dá certo para sempre.
E aí chegou um momento que não estava dando certo mais de forma rentável. Os clientes pararam de chegar porque os nossos processos demoram. Então, a gente nunca cobrou só no final, no êxito, a gente sempre teve uma participação de entrada, né, que a gente chama, mas aí as entradas acabaram. A gente estava só esperando o resultado final. E isso foi ficando difícil porque a gente não tinha outra renda, a gente não tinha família ajudando. Então, eu e a minha sócia sentamos e decidimos fechar o escritório. Coincidentemente, nessa mesma época, eu recebi uma oportunidade para trabalhar para uma outra pessoa que já tem o escritório há mais tempo, que é especialista em uma área e que, para a minha carreira, eu enxerguei uma possibilidade assim, brilhante, porque ela já tem muito sucesso. A pessoa que eu trabalho hoje, ela já é uma advogada consolidada, respeitada, a área que ela é nichada é muito boa, é muito específica, e eu achei isso que eu poderia me espelhar nela, né? Que isso poderia acontecer na minha vida também. E muitas pessoas olham essa decisão como um passo para trás, né? A gente fechar um negócio que é próprio, a gente ter essa decisão, nossa, olha lá, não deu certo, tá fechando. Não, deu muito certo, por muito tempo deu muito certo, mas chegou uma hora que já não estava funcionando mais e a gente tem que ter coragem para abrir, a mesma coragem para fechar. A mesma coragem para pensar lá na frente, o que vai ser melhor daqui 5 anos, eu quero estar nessa mesma peleja, eu quero estar pensando assim, nossa, será que vai vir um cliente esse mês para fechar um contrato? Não, a gente tem que estar disposto a dançar conforme a música que toca na nossa vida, né? A gente não pode ficar preso a uma decisão para sempre, porque às vezes isso pode limitar e muito a nossa vida, né? A gente tem que estar aberto e preparado para o novo. E o novo, muitas das vezes, pode parecer estranho, pode ser um passo para trás, como eu disse, mas não é. Às vezes o novo é o que vai impulsionar a gente bem mais, né? E eu quero aproveitar esses depoimentos muito bacanas que cada um aqui. Hoje é uma história de vida mesmo. Esse podcast hoje está muito interessante, porque estamos falando de vida, estamos falando de pessoas, da carreira, das escolhas. E eu quero finalizar esse bate-papo, né, destacando, que cada um destaque para mim aqui, qual que é a importância, né, da OAB, da subseção em específico, aí eu estou puxando, né, para a nossa 48ª subseção, qual a importância da OAB, de vocês estarem inseridos dentro da OAB, qual que é o papel fundamental, né, da subseção no acolhimento dos jovens advogados e do interesse também em estar aqui conosco. Eu fui presidente da OAB Jovem, né, no mandato anterior, que foi em 2022, 2024, né, 2022, 2024. Quando eu ingressei na OAB, acho que eu já tinha 2 anos de advocacia. Recebi o convite de estar presidindo a comissão, aquela gestão, e não tinha muito conhecimento do que era a OAB, do que era a Casa da Advocacia, quais são os benefícios que a OAB proporcionava para os advogados, para a classe, para a sociedade em geral. E tinha um certo receio pessoal, um certo preconceito de achar que a OAB, não só a subseção, mas a OAB enquanto instituição, só serviria para eu pagar anuidade, era panelinha, só estavam os advogados que faziam muito tempo, até que eu tive a oportunidade de conhecer e de participar e de trabalhar em função dos advogados, da classe, da sociedade, muito trabalho que nós fazemos aqui na OAB de forma voluntária, e a importância disso, né? Então a OAB, ela trouxe muitos benefícios para o meu escritório, para a minha carreira pessoal, como por exemplo, network. Depois que eu entrei no OAB, né, depois que eu fiz parte aqui da subseção, acho que eu conheço 90% dos advogados da cidade e da região, né? Sempre quando tem alguma audiência, eu sempre verifico quem que é o advogado, porque na maioria das vezes eu conheço, eu às vezes já tive algum outro processo, mas principalmente porque faz parte aqui do OAB, né? Então a gente já sabe a conduta daquele advogado, às vezes a gente precisa inclusive entrar em contato com o advogado para tentar resolver o processo de forma extrajudicial e fica mais fácil, porque a OAB ela ajuda inclusive o network, né, com os profissionais da advocacia, com os colegas. Além disso, a OAB ela fornece diversos cursos, palestras, que é importante fazer parte, e eu acho também que não depende só da instituição, né? Infelizmente hoje nós temos alguns colegas que ainda têm aquele mesmo pensamento que eu tinha, e talvez não depende só da OAB fazer com que esse pensamento mude, precisa
ter o empenho, a inércia desse advogado em buscar o OAB e verificar quais são as vantagens que o OAB tem para a classe em geral. Então, eu, em particular, eu só vejo benefício, né? No momento que eu decidi participar do OAB, me trouxe, inclusive, clientes, mudei a forma de pensar sobre a instituição, sobre os colegas advogados, sobre a forma como eu conduziria as tratativas extrajudiciais com os colegas aqui. Então, eu acho que foi isso, né? A OAB, ela auxilia muito e principalmente o jovem advogado, sem contar também que traz bastante visibilidade, né, para a sociedade, porque quando a gente fala da jovem advocacia, a gente precisa falar de marketing jurídico, né? Nós precisamos aparecer. O marketing digital hoje, que é muito importante, e também aqui na nossa cidade, que tem um cunho interiorano, né, de interior, o boca a boca. E a OAB, ela auxilia nessa impulsão de divulgação, de publicidade, porque a sociedade te ver na casa da advocacia, ela te vê de forma responsável, te ver enquanto advogado, e no começo da advocacia, a principal questão que nós temos é como eu vou me posicionar e como o meu amigo, que me via como um colega, vai passar a me ver como advogado. Então, a importância do OAB também auxilia nessa impulsão da publicidade, do marketing digital e pessoal. E é interessante esse pensamento, eu já vou passar para a doutora Caroline, porque todo advogado, ele está inserido na OAB, porque ele está inscrito na OAB. Então, talvez esse impulsionamento, ele realmente ajude na visibilidade, ele realmente ajude aí a fazer um network, a ter mais contato com a classe, e a gente nunca pode esquecer que a OAB está sempre de portas abertas para o advogado e para a advogada. Por quê? Porque quando você pega a carteira, você está assumindo um compromisso não só com a sua profissão, com a sua jornada e com a classe, você está assumindo também um compromisso de estar inscrito nos quadros da ordem. Então, a gente tem que estar sempre pensando por esse lado também, de que quanto mais você está ativo e participando, você também está contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E você, Carol? No primeiro ano, eu acho, na metade do mandato no mandato passado, eu recebi o convite para participar da comissão da OAB Jovem como tesoureira. E da mesma forma que o André, eu vi como isso traria visibilidade, credibilidade, networking para mim, mas além disso tudo, e sobre tudo isso, uma vez a gente estava aqui, o René, que era o nosso mestre de cerimônia, não poderia vir fazer uma cerimônia de entrega de carteira, e a Ellen chegou para mim e falou assim: Carol, toma o roteiro, você que vai fazer. Eu falei: o quê? Ele falou assim: pode subir ali, o púlpito estava ali, você lê o roteiro e conduz para nós a cerimônia. E isso para mim sempre foi uma questão muito grande, que eu sempre fui muito vergonhosa. Eu ia atender o cliente, eu sentia o frio na barriga. Eu ia fazer uma audiência, eu sentia minhas pernas até tremer, assim, debaixo da cadeira. E essa oportunidade de falar em público aqui na OAB me mostrou que eu era capaz de pegar o microfone e falar, de enfrentar um juiz, enfrentar no sentido de estar na frente dele e saber falar sem ter medo, sem a voz tremer, ter uma posição forte. E essa oportunidade que a OAB me trouxe, hoje eu estou como vice-presidente da comissão da OAB Jovem neste mandato, ela só reforça isso, que quando a gente está na casa da advocacia, quando a gente faz parte da nossa classe, a gente tem que valorizar cada oportunidade que ela traz, tanto de networking, de visibilidade, essas oportunidades da gente poder aprimorar o nosso pessoal e o nosso profissional, né, que eles andam junto, e aqui dentro a gente faz amigos, a gente faz colegas, a gente faz muitas parcerias. Sim. Né? E isso para mim foi assim, uma outra virada de chave muito grande. A gente poder ir até Belo Horizonte, pensar nos congressos que lá tem em Belo Horizonte, tem em outras cidades, a gente faz aqui também as palestras, e isso a gente vai só crescendo, engrandecendo o nosso currículo. A OAB é muito importante para nós enquanto advogados, principalmente para nós enquanto jovem advogado, que não tem ninguém, né? Eu, como eu disse, eu não tinha ninguém na minha família como advogada, então esse papel de alguém para me estender a mão, para me impulsionar na carreira, eu encontrei foi dentro da OAB.
E falar também do começo da advocacia é saber que não precisa ter medo de perguntar e de falar que não sabe de determinados atos processuais que precisam ser praticados, principalmente atos administrativos. Eu falo isso porque no começo, onde eu não participava do OAB, eu lembro que eu tinha que despachar com o juiz, acho que foi o meu primeiro despacho com o juiz, e como eu já falei do meu ponto de partida, eu não conhecia nenhum advogado, e eu não sabia como que eu iria despachar com o juiz, eu não sabia se eu ia chegar no fórum, se eu ia bater na porta dele, se ele iria me atender, ou como que eu iria falar, como que eu iria explicar aquela peculiaridade do meu caso, que era muito importante. Então eu fui aprendendo na prática, mas é claro que talvez se eu tivesse já inserido no OAB, eu poderia ter algum contato network que conseguiria me esclarecer antes, né, me preparar um pouco melhor. Não, o despacho com determinado juiz funciona dessa forma, que hoje a OAB, as comissões, né, proporcionam isso, né, essa troca de conhecimento, principalmente para a jovem advocacia. Eu sempre tenho um caso que eu conto nas entregas de carteiras, que é sobre a mesa de audiência, né? O jovem advogado, às vezes, não sabe onde ele vai sentar na mesa de audiência. E eu tinha um colega jovem advogado que ela me falou o seguinte: eu tenho a minha primeira audiência, eu pesquisei onde eu vou sentar, se era do lado esquerdo ou do lado direito. Aí, ótimo, eu vou chegar na audiência e já sei onde eu sento. Ela chegou na audiência e a mesa era redonda. Aí ela disse assim: agora eu não sei onde eu vou sentar. Desafios. Desafios da advocacia. Mas aprendeu na prática, né? É isso mesmo. Pessoal, com esses depoimentos muito importantes, né, eu quero agradecer novamente a audiência do nosso podcast, agradecer, doutor Andrei, agradecer a doutora Caroline, que são, além de colegas advogados, para mim, uns amigos, né, participaram da gestão passada comigo, estão aqui conosco novamente, e é isso, a OAB somos todos nós, e aqui a Casa da Advocacia está de portas abertas para cada colega e também vir integrar a participar conosco. Então, um abraço para todos vocês e até o próximo episódio.